paz do Senhor Jesus. Olá, passando aqui mais uma vez para vos trazer uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Palavra poderosa e maravilhosa que muda as nossas vidas, que muda a nossa história, que nos transforma. A palavra de Deus hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 ao versículo 16, onde a palavra de Deus nos exorta à santidade. Glória a Deus. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Palavra poderosa da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, aonde o Senhor nesta palavra Ele nos fala da santidade. Ele nos chama a atenção para que nós venhamos buscar a santidade para nossas vidas. E a palavra de Deus começa nos dizendo para que nós venhamos cingir os nossos lombos com entendimento e que nós venhamos ser sóbrio e esperar inteiramente na graça de Jesus Cristo. Que nós venhamos nesta palavra receber um despertamento para nossas vidas. A palavra de Deus, quando ela fala de santidade, muitos às vezes não gostam, muitos aceitam, mas quando o Senhor diz que nós venhamos ser sóbrios, é para que nós não venhamos estar embriagados com o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus e nos leva à morte eterna, à condenação eterna. O pecado é real. Muitos evitam e muitos não gostam de falar sobre o pecado. Mas o pecado é real e o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva em uma direção diferente e ao contrário da vida eterna, das bonanças de Deus em nossas vidas. Então a palavra de Deus nos desperta nesta palavra que nós venhamos estar sóbrios. Louvado seja Deus. E que nós venhamos cingir os nossos lombos no entendimento. Nós venhamos entender que nós precisamos estar sóbrios na presença de Deus. Nós não podemos viver uma vida embriagados, mergulhados no pecado e ao mesmo tempo querermos acreditar, a nos enganar a nós mesmos que estamos em Deus, que estamos vivendo como Deus quer, porque não estamos. A palavra de Deus ela é bem clara, mas que nós venhamos inteiramente esperar na graça do Senhor Jesus Cristo. E como a palavra de Deus nos diz nesta passagem, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Muitas pessoas estão acostumadas, muitos estão conformados com o pecado e achando que está tudo bem. Só que o pecado ele nos leva para a condenação eterna. E
uma coisa que acontece quando uma pessoa está conformada com o pecado, é que tudo que ela ouve que vai contra o que ela pratica, que a luz da palavra de Deus é pecado contra Deus, né? Tudo que ela vê ou ouve a ofende. Quando a pessoa está conformado com o pecado, quando ela tem prazer no pecado, quando ela tem alegria no pecado, ela não suporta ouvir a verdade de Deus. E muitas das vezes rejeitam, né, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Muitos têm rejeitado esta palavra, muitos têm rejeitado esta instrução. Viver uma vida santa na presença de Deus, não vou dizer que é fácil, porque não é. É por isso que a palavra de Deus fala de renúncia. É por isso que nós temos que renunciar. E a renúncia não é fácil. E para nós sermos santos, como o Senhor é santo, nós temos que renunciar o pecado. Temos que renunciar os prazeres da carne. Temos que lutar diariamente. É uma guerra travada. É uma guerra que não cessa. É uma guerra do Espírito contra a carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não é impossível alcançarmos a santidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes as pessoas abrem as suas bocas e dizem: é impossível ser santo, só o Senhor foi santo, só Ele é santo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus está dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, sede santos. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra esta está nos revelando que assim como o Senhor é santo, nós temos que ter uma vida em santidade em toda maneira de viver. Não adianta nós espernearmos, não adianta nós questionarmos. Nós estamos vendo agora no meio, na mídia, as pessoas conhecidas na mídia querendo mudar a escrita da Bíblia, querendo tirar alguns versículos. Por quê? Porque elas estão conformadas com o pecado. E quando a verdade vem e as confronta, elas se sentem ofendidas, elas se sentem discriminadas, porque estão conformadas com o pecado em suas vidas. Elas têm prazer no pecado. Então, por isso, elas não se conformam em ouvir aquilo que vai contra o que elas praticam. São pessoas conformadas com o pecado. Como a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos a humanidade teria como comichões nos ouvidos para não ouvirem a verdade. E nós estamos vivendo estes dias, os dias de hoje, as pessoas têm como comichões nos ouvidos para não ouvirem a verdade. Tudo que confronta o pecado que elas praticam se torna uma ofensa, se torna algo, né, para que elas venham se levantar contra, ao ponto de quererem mudar até mesmo a minha fé e a sua fé, né? Porque a nossa fé está na palavra, a nossa fé está naquilo que nós aprendemos pela palavra. Então nós cremos e temos fé
em Cristo Jesus e almejamos a graça que nos foi revelada em Jesus Cristo. Esta graça, ela nos deu a oportunidade e a liberdade de alcançarmos a salvação das nossas almas, porque a palavra de Deus diz que nós estávamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados. Então Jesus veio, morreu na cruz e deu a sua vida por mim e por você. E pela sua graça na cruz do Calvário, nós temos a chance, a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e passarmos assim viver como o Senhor Jesus nos ensina. A palavra de Deus diz para que nós venhamos ser imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, que nós venhamos buscar a santidade. Que nós venhamos buscar a santidade no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso viver, no nosso andar sobre a face desta terra. Que nós venhamos realmente lutar, que nós venhamos realmente pelejar com todas as nossas forças em agradarmos a Deus e a andarmos como Ele quer que nós venhamos andar. Não adianta nós queremos fazer conforme a nossa vontade e conforme nós pensamos. Nós temos que nos render e nos converter. Por isso que a palavra de Deus fala de convenção. Nós temos que nos converter à vontade de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Muitos têm aberto as suas bocas e têm dito: não, mas o que importa é o coração. Exato. Importa sim um coração limpo, puro diante do Senhor. Um coração aquebrantado e humilhado diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome santo deste Deus maravilhoso. Amém? Então vamos nos voltar para Deus, deixando o pecado, deixando as impurezas e nos rendendo à perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra. O Senhor, Ele te ama. Jesus, Ele ama cada um, independente de quem você seja, independente do que você faça. Ele te ama, mas Ele não ama o pecado que há em nossas vidas. É por isso que o Senhor, Ele pede na sua palavra mudança. Ele pede que nós venhamos ser santo como Ele é santo em todo o nosso modo de viver. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que as comportas do céu se abrem e as bênçãos dele venham ser derramadas em nossas vidas. Um abração, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.